Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui com as atualizações dos resultados dos robôs do Sistema Solar, Marte 1, Marte 2, Vênus, Mercúrio e Io, para os resultados do dos resultados do mês, né, de janeiro. Então a gente tem aqui já o compilado dos resultados do mês de janeiro. Ainda não terminou o pregão, né? Mas eu já tenho aqui já vou fazer o vídeo aqui com os resultados momentâneos, né, até aqui o fechamento do dia 31 de janeiro. Esse mês de janeiro, né, que está sendo praticamente infinito para todos nós. Então, deixa eu puxar aqui a tela e mostrar aqui para vocês. Então, olha, esses últimos dias, né, essa semana aqui está sendo bem ruim para os resultados, para os robôs do sistema solar. A gente estava quase 5.000 pontos acumulados, mas nos últimos 2 dias foram dias bem ruinzinhos. E aí a gente entregou um pouco desse lucro. Não chegou a ser 5.000 não, tá? Acho que, sei lá, uns 3.000 pontos, se eu não me engano. Então, olha só, vamos ver aqui. Essa aqui é a linha do Marte 1. Então a gente tem aqui um acumulado, né, de menos 855 pontos. A gente consegue ver aqui nessa parte de baixo, né? Menos 855 pontos no Marte 1. Marte 2, menos 2.080, então bem ruizinho o Marte 2, mesmo Marte 2 tendo um drawdown menor, historicamente, né, ele não está indo muito bem. O Vênus, menos 65 pontos. O Mercúrio, 935, legalzinho, né? E o Io, que é o que está operando, que é o robô que está se dando melhor, né, nesses últimos dias, nesses últimos meses, né? 1.935 pontos, então quase 2.000 pontos. Hoje, dia 31, né, teve relatório aí do índice de juros dos Estados Unidos. Então, um pouco antes do resultado, né, eu pausei o IO, porque geralmente é uma volatilidade maior, né, e já estava com resultado bom no final do mês. Eu não quis arriscar. E aí acabei pausando o robô. Nos resultados do dólar, a gente tem aqui, essa é a coluna do dólar, né? A gente teve um acumulado do Marte 1 de menos 30 pontos. Então a gente, até que essa reta final, né, foi muito boa. Olha lá, da metade do mês para cá, a gente acumulou 68 pontos, mas o começo do mês acabou sendo bem ruinzinho, né? Então a gente não conseguiu um acumulado muito bom. Vamos ver aqui, ó. Nos últimos meses, né, os robôs do sistema solar de fato não estão muito bons. Mas mesmo assim, né, a gente ainda consegue ganhar dinheiro, né? Acabou que desatualizou aqui, deixa eu colocar para rodar novamente. Ele acho que vai demorar aqui um pouquinho para carregar de novo, beleza, já carregou. E aqui, pessoal, olha, ele já te dá os avisos, tá? Ó, Marte 1 operando em gradual atípico, considere parar de operar esse sistema. Lembrando que eu estou usando aqui o meu site, né? Acho que vocês já estão acostumados e tomara que já estejam usando ele para fazer esse gerenciamento de risco, né? Esse gerenciamento de risco dinâmico, esse controle de operações, que é de fato muito útil, né? Então a gente tem aqui, olha, Marte 1 já avisando que o sistema não está numa época muito boa, então talvez é bom parar de operar esse sistema. Marte 2 também, Vênus também. E o Io operando em máximas históricas, o que é um ótimo sinal. Ok? Então aqui é o acumulado em pontos, né? Olha, menos 450 pontos esse mês, no acumulado total. Não é um resultado bom, né? Não é de fato. Mas, olha só que legal, né? Vamos ver aqui. Mesmo. Cadê? Tá, beleza. Vamos ver aqui o relatório aqui, né, do mês. Deixa eu colocar aqui para apresentar e ver como que vai ficar aqui na tela. Beleza, vamos fazer aquela discussão que nós estamos acostumados, que é desse gerenciamento de risco dinâmico, né? Então vamos olhar os drawdowns individuais de cada sistema. Então vamos lembrar aqui, ó. Com os devidos cuidados, é possível ganhar dinheiro no day trade usando qualquer sistema operacional. Então isso é uma das coisas que a gente tem discutido muito aqui no canal, né? Que o trader, né, ele precisa basicamente de duas coisas, né? Dois trabalhos principais. O primeiro é encontrar um setup, né? Encontrar um sistema operacional objetivo que tenha bons backtests, né? Que tenha bons resultados no longo prazo ou no médio e curto prazo, né? Sei lá, 6 meses, um ano.
E depois disso, começar a usar esse sistema operacional e fazer um acompanhamento para saber se ele está performando bem ou ruim. Então, a nossa grande máxima é que quando o sistema operacional está ruim, está passando por um momento de drawdown, né? Um drawdown atípico, a gente vai acabar pausando esse robô ou pausando, né? Pausando esse robô, ou seja, não operando ele, ou vamos diminuir o número do contrato que nós estamos nos expondo, né? A esse determinado sistema operacional. Então vamos lá ver, né? Vamos lá ver. Então a nossa ideia vai ser encontrar esses setups que estão em boa e má fase e fazer um gerenciamento de contratos, o que é o nosso diferencial para o trader objetivo. Então, por exemplo, né? Vamos analisar o drawdown acumulado dos robôs do sistema operacional em uma janela de aproximadamente uns 3, 4 meses. E aí poderíamos analisar períodos maiores, mas também não é uma boa ideia, visto que os setups podem ter performado muito bem no passado e não estejam, né, performando muito bem nessa janela mais curta de tempo. Então, olha, a gente pode ver aqui o drawdown acumulado, né, da estratégia Marte 1. Então, veja só, desde dezembro, né, do ano passado, a Marte 1 está por um período de drawdown. Ela meio que, podemos dizer que ela está perdendo um pouco a sua configuração, né? Então, a gente não está operando esse sistema operacional nesse momento. Ou não está operando, ou estamos posicionados em um capital bem mais reduzido, né? Com um número de contratos menor. Aqui é outro, né? O Marte 2. Então, olha lá também, desde meados de dezembro, Marte 2 aqui com um drawdown abaixo dessa curva, né? De menos 1,5 vezes o desvio padrão. Então, essa curva aqui representa esse nosso sinal de estar ou não em um drawdown atípico. Quando ela está abaixo dessa curva, é um sinal que a gente está passando por um drawdown atípico. Quando ela está acima dessa curva, quer dizer que o nosso sistema operacional está passando por uma boa fase. Então, quando os robôs, quando os sistemas operacionais estiverem nessa boa fase, é uma hora da gente ficar mais exposto a eles. O Vênus também, né? Acabou que teve um drawdown aqui muito grande, acabou que quis voltar, né? Subiu aqui fez um fundo, né, do drawdown, começou a subir aqui, mas ainda está patinando. O Mercúrio chegou a tocar aqui praticamente na linha, né? Mas não chegou a fechar acima. Então, no dia seguinte, né, ele teve resultados piores. Então, quase que o Mercúrio, né, voltou para uma normalidade esperada. E o IO, né? O IO operando em máximas históricas desde novembro. Então, o IO está aí em uma ótima sequência, né? Desde novembro, operando, né? Tendo resultados máximos históricos, né? Sempre fazendo bons resultados. E nesse mês, né, a gente fez praticamente 2.000 pontos, né? Só no IO. Então, olha lá. Qual que vai ser a implementação do gerenciamento de risco dinâmico nesse mês? A gente viu que Marte 1, 2, Vênus e Mercúrio já começaram o mês com posição menor, né? Como eles estão em um período de drawdown desde novembro, a gente já começa o mês com uma posição menor nesses determinados sistemas operacionais. E isso se mantém, né, sem modificação por todo mês. Então, se a gente assumir um total de 10 contratos para alocação, a gente vai fazer uma forma, né, que não vamos deixar de nos posicionar em nenhum sistema operacional, tá? Então, vamos ficar com a quantidade mínima nos setups Marte 1, Marte 2, Vênus e Mercúrio, cada um deles com um contrato, e vamos deixar o Io com 6 contratos, que é o nosso setup, né, que é o nosso sistema operacional, que está na sua melhor fase, beleza? Então, se a gente fizer uma análise, né, olha, vamos ver lá. Então, sem gerenciamento de risco dinâmico, a gente pode verificar que faríamos, né, um total acumulado no mês de R$ 150. Então, sem o gerenciamento de risco dinâmico, faríamos um total acumulado de R$ 150. Por outro lado, né, assumindo esse gerenciamento de risco dinâmico, a gente tem um total, né, de R$ 990. Então é uma diferença, né, absurda, né, de quase 10% aí de lucro, considerando um capital de R$ 10.000, né, para operar em day trade. É uma diferença de quase 10% do lucro que eu deixei de ter só tendo esse cuidado, né, diário de analisar para ver se o meu sistema está bom, está passando por uma fase boa ou ruim. Só para que fique claro aqui, né?
Quando eu assumo esse sem gerenciamento de risco dinâmico, eu estou dizendo que eu vou sempre entrar com 2 contratos em cada um desses sistemas operacionais, ok? E com o gerenciamento de risco dinâmico, eu faço essa parte dinâmica da alocação dos meus contratos, né? Então, olha lá, se eu tenho uma janela de 10, se eu tenho uma quantidade de 10 contratos para utilizar, né? Ou seja, eu posso estar posicionado em até 10 contratos em um determinado momento. E aí eu faço essa diversificação, né? Um para o Marte 1, um para o Marte 2, um para o Vênus, um para o Mercúrio, 6 para o Io. Isso com o gerenciamento de risco dinâmico. Sem o gerenciamento de risco dinâmico, ficaria simplesmente 2 contratos em cada um dos sistemas operacionais, beleza? E aí a gente vê que tem realmente, novamente, né, um ganho expressivo só em utilizar essa ideia, né, esse conceito aí do nosso gerenciamento de risco dinâmico. Então veja só, com o gerenciamento de risco dinâmico observamos uma melhora significativa, operando 5 sistemas operacionais com o máximo, né, de 10 contratos de mini índice e considerando um capital de 10 mil em garantias, digamos que a gente alocou, né, 10 mil reais em garantias, a gente teria aí esse gerenciamento de risco dinâmico 150 reais no final do mês e com gerenciamento de risco dinâmico 990. Então, considerando o capital de aproximadamente 10 mil em garantias, temos uma melhora de aproximadamente 850 reais. Ou seja, né, 8,5% de lucro a mais no mês. 8,5% de lucro a mais no mês, só por ter um cuidado, né, de fazer um alocamento, uma alocação de contratos mais eficiente, né, no nosso sistema de day trades objetivos. E aí, pessoal, vamos fazer aqui, vamos nos lembrar, né? Eu estou fazendo esse resumo aqui com vocês desde outubro. Então, a gente está aqui no 4º mês, onde foi bem melhor usar esse gerenciamento de risco dinâmico. Então, olha lá, no mês de janeiro de 2024, que é o atual, né? Nós tivemos aí uma melhora de 8,5% em relação, né, a fazer ou não fazer o gerenciamento de risco dinâmico. No mês de dezembro, a gente fechou sem gerenciamento de risco dinâmico no negativo e com gerenciamento de risco dinâmico no positivo. Então, sem gerenciamento, a gente teria perdido R$ 1.400 e com gerenciamento de risco dinâmico, a gente ganhou, né, R$ 1.800. Então, a gente tem uma melhora aí de aproximadamente, né, 32% de lucro a mais no mês. Então, 32 mais 8, né, 40% a mais. Aqui, no mês de novembro, foi um mês muito bom, né? Então, sem ou com, a gente ganhou muito dinheiro, sem gerenciamento de risco dinâmico, 3.460 aproximadamente, 3.500, e com gerenciamento de risco dinâmico, aproximadamente R$ 4.000, ou seja, em torno de R$ 500 a mais. E aí a gente tem uma janela, né, de aproximadamente 5% a mais de lucro com gerenciamento de risco dinâmico. Ou seja, a gente está aí com um acumulado, né, de 45% de lucro a mais. E aí, o mês de outubro foi curioso, né, porque foi um mês que tivemos prejuízos, seja com gerenciamento de risco dinâmico ou sem gerenciamento de risco dinâmico. Mas sem o gerenciamento de risco dinâmico, nós teríamos perdido R$ 2.000. E com o gerenciamento de risco dinâmico, nós teríamos perdido 12 ou R$ 1.250. Ou seja, até quando é para perder dinheiro, né, ainda é melhor fazer essa distribuição, né, do gerenciamento de risco dinâmico, porque a gente perde menos, né? De todo jeito, há uma melhora significativa nessa utilização. Então aqui, ó, hora a gente perderia 20% sem gerenciamento de risco dinâmico, hora a gente ganharia, né, 12%. Então a gente tem uma melhora aí de aproximadamente 7,5%. Com mais 45%, né, que a gente previamente tinha acumulado, então a gente tem uma melhora acumulada de cerca de 52,5%. Então em 4 meses, fazendo gerenciamento de risco dinâmico, a gente teria uma melhora no nosso lucro, o nosso lucro total estaria 50% maior do que não utilizando, né, esse gerenciamento de risco dinâmico. Então, de fato, pessoal, é uma ferramenta excelente, né? E que se você usa day trade objetivo, né? Se você utiliza estratégias objetivas para fazer day trade, é uma ferramenta que você precisa incluir, né,
no seu trade system, né, na sua forma de operar, que de fato traz ganhos, né, traz uma melhora significativa no seu rendimento, né, no seu lucro aí no longo prazo. Então, esse foi o resumo do mês, né? No geral, acumulado de menos 450 pontos, sem fazer o gerenciamento, menos 450 pontos nos robôs do sistema solar. O total acumulado do mês, né, de R$ 150, sem gerenciamento de risco dinâmico. E com gerenciamento de risco dinâmico, né, o acumulado de R$ 990. Então, esse é o resumo, né, dos nossos resultados e tomara que o mês de fevereiro, né, seja um mês com ótimos resultados para todos nós, né, no que se trata aí de sistemas operacionais objetivos para day trade, beleza? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma sugestão, né, se vocês quiserem usar os robôs do sistema solar, é só entrar lá é só entrar lá na plataforma do Profit, né, procurar lá na Nelogica Diogo Souto, Diogo Souto, coloca Diogo Souto lá que deve aparecer os robôs, ou procure os robôs aqui no meu site, né, que tem toda a descrição lá. E se vocês estiverem interessados em entender mais o que é esse sistema, esse gerenciamento de risco dinâmico, vê os outros canais, né? Vê os outros vídeos que a gente fez aqui no canal, mostrando os resultados finais, né, dos outros meses, que tem toda a explicação detalhada, né, de como que é o funcionamento e como que a gente consegue usar esse gerenciamento de risco dinâmico, beleza? Então, um ótimo fechamento de mês aí para todos vocês e nos vemos, né, na próxima semana. Grande abraço, até mais.